Como tratamos no vídeo anterior do local de criação, na sequência nós vamos trabalhar então com a ideia de quais equipamentos de criação que eu vou precisar. O que eu vou precisar numa criação de canários, certo? A gente já conversou sobre o tamanho das gaiolas. Então, decidido o tamanho das gaiolas, adequadas para cada espécie, né, a gente vai ter que pensar em quais equipamentos eu vou precisar. Bom, o tamanho das gaiolas vai depender muito da disponibilidade de espaço no local e da quantidade de gaiolas que vai se querer pôr nesse espaço. Eu recomendo que o criador tente pôr sempre um pouco menos de gaiolas do que o espaço cabe. Porque sempre vai precisar, vai ter que espaçar um pouquinho mais, vai ter que ter um espaço para limpeza, para depósito, um espaço para manejo, até para o criador se mexer dentro da criação, então vai precisar de um espaço um pouquinho maior, certo? A gente não tentar fazer uma coisa gaiolas muito próximas, gaiolas muito apertadas e gaiolas, enfim. Vamos tentar sempre dar um espaço um pouquinho maior, ter uma folga um pouquinho maior entre a quantidade de gaiolas que eu preciso e que o ambiente suporta. Tá? Até porque a lotação de pássaros dentro da lotação, o número de casais dentro do ambiente vai influenciar também na qualidade da criação, certo? Os pássaros meio que autorregulam pelo ambiente a quantidade de filhotes a serem produzidos. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com dois tipos de gaiola. A primeira gaiola que a gente tem que pensar, logicamente, é a gaiola onde é que eu vou criar o canário. Essa gaiola tem que abrigar o pássaro de modo seguro. Né? O pássaro tem que se sentir seguro dentro dessa gaiola, o casal tem que ficar seguro dentro dessa gaiola. Né? Não pode ser uma gaiola que tenha espaços muito amplos, que outros pássaros tenham contato próximo. Então o que acontece? Eu normalmente uso gaiolas com uma grade separadora, ou de plástico ou de alumínio, para os casais não se enxergarem. Tá? Então isso vai fazer com que a fêmea fique mais segura. Os ninhos normalmente são utilizados tem que pensar numa questão assim, ó, como é que vai ficar fácil de eu manejar esse casal, esse ninho lá dentro. Tá? Tem que ser um ninho prático de retirar, prático de recolocar, prático de fazer a limpeza. Eu normalmente tenho utilizado assim, a partir das minhas experiências, eu tenho visto que os melhores ninhos são esses, tipo taça, encaixados, né? Eu uso como forro de fundo forros de crochê, que eu acho fáceis de higienizar, fáceis de limpar e confortáveis para os pássaros. E eu ponho material sempre para nidificação, eu uso juta solta com um pouco de algodão, naquelas cestinhas penduradas dentro da gaiola. Então, nesses equipamentos, principalmente se deve ter a praticidade da utilização deles, né? E a viabilidade do criador usar. Porque eu tenho visto muita gente preocupada com gaiola, preocupada com instalação, porque eu quero construir um canaril assim, quero construir um canaril assado, vou investir milhões no meu canaril, e se esquece do que o que interessa mesmo na criação é a qualidade dos pássaros que vão ser ali produzidos. Né? Ninguém vai no teu canaril para olhar tuas gaiolas, ninguém vai no teu canaril para olhar teu canaril, ele vai no teu canaril para olhar para os pássaros que são criados lá dentro. O que interessa são os pássaros que são criados lá dentro. Esses que vão fazer com que teu hobby seja bem sucedido. Né? Então é claro que tendo todas as preocupações com os equipamentos, mas principalmente com os pássaros que vão ser ali produzidos. Então o que a gente vai utilizar? Primeiro, pensar nas gaiolas de cria que elas sejam perfeitamente alojadas. Depois, a gente obrigatoriamente vai ter que ter voadeiras para alojar os filhotes quando são separados, aí pelos 30, 40, 45 dias separados dos pais, eu separo nos 30 dias, os filhotes vão ser separados e postos em voadeiras. As voadeiras são necessárias para duas coisas. Uma delas, para que propicie aos filhotes a fortalecer a musculatura alar. Eles vão voar um pouco mais, eles vão ter espaço para voar e principalmente eles vão ter um enriquecimento ambiental, eles vão conviver com outras aves. Isso é importante porque a gente não pode esquecer nunca que canário é um pássaro de bando. Né? E o canário tem que formar suas colônias até para reproduzir melhor. Certo? Então, assim, o pássaro vai ter uma experiência onde ele vai formar os grupos com as hierarquias próprias dentro desses grupos e ele vai ter o local para voar para se desenvolver melhor. Até uma dica para vocês aí mais para frente na alimentação, nós vamos ver outras coisas, mas uma dica rápida. Eu tenho percebido que os pássaros colorem e se desenvolvem muito melhor se ficarem até muito próximo, o mais próximo possível da data dos julgamentos, da data dos concursos, ficarem em pequenos grupos nas voadeiras. A competição faz com que eles comam mais, a competição faz com que eles se aprontem mais, faz com que tomem
mais banho, que arrumem mais suas penas, né? E isso acaba resultando num sucesso bem maior na época dos concursos, que é como a gente precisa. Então, a primeira coisa, gaiolas de cria adequadas com todos os seus potes, bebedouros, comedouros que a gente precisa, e gaiolas voadeiras para as outras fases de filhotes e até para usar para os adultos no final da cria, certo? Então, equipamentos, principalmente esses dois. No próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas mais específicas de equipamento, tá bom? Então, os ninhos são bem simples, é um forro de crochê, que é fácil de ser lavado, né? Põe dentro do ninho, encaixa aqui, e aí depois essa cestinha a gente prende dentro da gaiola e o pássaro vai puxando isso aqui vai fazendo ninho. É o melhor que tem, evita que também tenha a bicagem dos filhotes e tal. Se ela tiver vontade de fazer outro ninho, ela arranca daqui, põe dentro do ninho. E o crochê foi tu que fez? O crochê a gente manda fazer, né? Eu ainda não tenho essa habilidade.